Vou agora criar um script vazio aqui na raiz, em nó. Vou criar um script usando este recurso aqui, desta folhinha com mais, e ele vai-me aparecer aqui umas opções e eu vou definir aqui a linguagem como C Sharp e não JavaScript. E eu aqui, inherits vai herdar da classe Node, porque isto é um nó. Vou deixar assim e template. Vou criar aqui um template default nó. E ele vai criar aqui no nosso path. Reparem que o path é hash 2 pontos barra barra. Ele vai-me guardar aqui o script. E eu vou. Ele por defeito já está com um nome maiúsculo, porque eu aqui defini com o nome maiúsculo. Mas por defeito o Godot em C Sharp ele cria os nomes algumas das vezes em minúsculo. A convenção deve ser maiúscula aqui no início, em Pascal Case. Então eu vou criar assim no teste. E este nome tem que ser exatamente igual ao nome da classe que ele vai gerar. Vamos já ver. Yes, I trust the authors. Pronto, temos assim. Acho que dá para vocês verem perfeitamente. Este é o template genérico de um script em C Sharp. Já para eu conseguir explicar, ele aqui pode acontecer que ele não reconheça a lib da Godot. Se vos aparecer assim sublinhado, então vocês muito provavelmente poderão estar a ver esta opção aqui, que há dependências a serem resolvidas. Por favor, executa o comando para restaurar e continuar. Pronto, eu vou restaurar e ele vai instalar as dependências necessárias e vai agora reconhecer a Godot. Ok, já está. Então, o script inicial é este. Aqui em cima, o que é que está a acontecer? Quando virmos uma palavra chamada using, aqui no nosso script, quer dizer que nós estamos a referenciar bibliotecas de fora para fazermos uso delas. Neste momento estamos a chamar a biblioteca da Godot e estamos a usar a biblioteca nativa do SDK que nós instalamos há algumas aulas passadas, que é a Base Class Library do .NET, para a qual nós podemos já usar N recursos, propriedades, métodos, classes a nosso favor. Neste momento vejam que a luz, assim, este verde está mais explícito do que o do System, não é? O do Godot está mais brilhante do que o System. Porquê? Porque neste momento não estamos a fazer uso desta lib do System e então só a do Godot está a ser preciso e eu posso deixar assim mesmo, posso tirar sem problema e deixo ficar assim para já. Todo o código que nós formos a fazer vai estar dentro desta classe, que na verdade é a classe que nós criamos no teste. Este nome tem que ser exatamente igual ao nome que está no ficheiro, respeitando as maiúsculas, minúsculas, enfim. Tem que ser exatamente igual, senão ao compilarem vai dar erro. Agora, uma coisa muito interessante. Porque é que nós estamos a usar partial class aqui? E eu não vou entrar muito em detalhe, é só para perceberem o porquê e, enfim, a justificação para que isto esteja aqui. Como nós vimos em Programação Orientada a Objetos, e se vocês não viram esse vídeo, então eu recomendo fortemente que vejam, que creio eu é o segundo vídeo do módulo 0, Programação Orientada a Objetos. Quase no fim eu falo a respeito do Partial Class, já mesmo propositadamente, pois vamos trabalhar, ou na verdade vamos ver essa situação toda vez que estivermos a trabalhar com um script em Godot. Então, um partial class é um pedaço de uma classe. Sempre que nós formos a criar um script no Godot, o Godot, quando recebe o nosso pedido, né, fazemos criar script, aqui, neste mesmo instante, não é? Fazemos aqui o criar o script. Quando clicamos em create, na verdade, o Godot está a criar para si mesmo uma classe exatamente igual à nossa para fazer uso próprio. Porquê? Porque
O Godot trabalha sob biblioteca C++. O Godot foi escrito em C++, ou maioritariamente em C++, e há uma necessidade de fazer uma ponte entre essas libs nativas com o nosso C Sharp. E então, se nós clicarmos com Ctrl e passarmos o rato em cima, verão que virão este sublinhado, não é? E ele até mostra, existe 7 definições. Se eu clicar aqui, eu vou ver todas as referências de onde está a ser usado esta classe. Ou seja, existe mais 7 partial class com um nome no teste. E isto aqui foi feito pelo Godot. O Godot está a fazer isto para o seu uso. Nós não precisamos de perceber. E aliás, ele faz isto de forma a abstrair-nos desta complexidade que é da responsabilidade do Godot, não é nossa. E ele aqui já está a implementar os métodos ready, process, que nós até já temos no nosso. Ele implementa tudo e faz uso. Ele faz uso às bibliotecas nativas dele aqui dentro, sempre que nós criamos o nosso script. Daí a necessidade do partial class. Ou seja, quando criamos um script e virmos isto, muito provavelmente existe uma classe com este nome, ou outro que vocês forem criar, noutro lugar do projeto. Em Unity não acontece isto. Nós, na verdade, até estaríamos só a usar isto aqui, e aqui seria mono behavior, não é? Que é a lib a classe do Unity, né? Estaríamos a herdar e era aí, a partir daí, que nós iríamos trabalhar. Portanto, espero que tenham. Se nós quiséssemos criar aqui mais uma partial class, podia fazer, e acrescentar mais coisas, podia fazer muito bem e não daria problema nenhum. Partial class no teste. Aliás, aqui até nem precisava de herdar nada, eu não daria problema. Eu podia criar aqui uma variável, nome, sei lá, qualquer coisa. Eu não daria problema. No fundo, isto e isto, mas as outras 7 referências que nós vimos, ou seja, as outras 7 partial classes, que foram todas geradas pelo Godot, isso tudo é assim uma classe. Portanto, quando nós tivermos todos os pedacinhos, podemos sim dizer que é a classe completa. Neste caso, só temos pedaços da dada classe. Não temos a classe toda. Ok? Mas o Godot faz isto propositado porque ele precisa e abstrai-nos da sua responsabilidade, dando-nos uma cópia do script já gerando a estrutura que nós precisamos para trabalhar com ele e fazemos as nossas coisinhas aqui dentro. Simples assim. Portanto, aqui está explicado, espero que tenha ficado entendido o uso dos partial classes. Este aqui, o word partial, já é nativo do .NET C Sharp desde os seus inícios. Que foi em 2001, salvo erro, que começou a surgir a linguagem e já nessa altura já havia esta keyword, portanto não é algo específico do Godot, ok? O Godot só está a usar esta aqui é a forma que ele tem para conseguir trabalhar com a biblioteca do lado dele e fornecer uma ponte para nós para trabalharmos com a biblioteca que está escrita essencialmente em C++. Ok? E depois, agora o que é isto? Estes 2 pontos, ele está a dizer que estou a herdar propriedades da classe Node. Agora, reparem, classe Godot. Temos aqui a classe Godot. E dentro da classe Godot temos outras coisas. Temos o Node. E assim tendo o Node 2D, o Sprite 2D, tudo aqui vamos estar a referenciar da Godot. E precisamos disto porque nós estamos com este script anexado a um nó que é do tipo node. É um node. E daí
e eu aqui referenciar, ora, isto é do tipo node. Se eu tirar isto, vou ter problemas. Porque depois não vou conseguir buscar as propriedades e métodos do Node. Tanto que ele até já dá aqui problemas depois, porque ele depende desta classe de Node para ir buscar os read e os process. O que é estes métodos aqui? Isto são funções que nós estamos a subscrever, porque nós estamos aqui a override. Isto é só estou a dar assim uma passagem breve, porque depois vai ser bem mais simples as nossas aulas. Só quero perceber, só quero explicar-vos o porquê das coisas aqui para que faça mais sentido no momento em que vocês estiverem a trabalhar com isto. Quando virmos um override, muito provavelmente nós estamos a subscrever um método que inicialmente tinha sido criado. Ou seja, como percebemos que estes métodos aqui estão dentro desta classe, porque vai dar erro, não é? Porque ele já não reconhece. Então, esta classe já implementou estes métodos e criou, com ou sem alguma regra de negócio aqui dentro, não sei, mas isso para nós não nos interessa. Nós queremos fazer uso deles e para fazer uso deles nós fazemos override. Estamos a subscrever qualquer coisa que pudesse existir dentro destes métodos e ignoramos o que poderia estar lá porque queremos a nossa regra de negócio dentro destas funções. E isto tem que ser público. Se tiver private, não vão conseguir aceder a estes métodos, portanto tem que ser público. Pronto, explicado isto, podemos também dizer que estes métodos não retornam nada. Porquê? Porque estamos explicitamente a dizer que é void, e quando tem void quer dizer que estes métodos não devolvem qualquer valor. Podem fazer o que tiverem a fazer, mas não devolvem nada. E o que é o ready? O ready é usado para ser chamado assim que o jogo arranca. O jogo arranca e a primeira coisa, ainda tem outro, que é o awake, mas para já não vou entrar com esses métodos, mas podemos pensar que assim que arranca o jogo, irá chamar este método, chamado quando o nó entrar na árvore de cena pela primeira vez. O que é que quer dizer com isto? Quando este nó for renderizado na nossa cena, este script vai entrar em ação. Entrando em ação, ele vai chamar primeiro este método. E eu posso, se quiser, posso printar uma mensagem usando a biblioteca do Godot, gd.print. Este gd vem do Godot, portanto godot.gd é uma classe estática, na verdade, isto é uma classe estática que tem vários métodos cá dentro e posso fazer uso delas. Olá, mundo. Um exemplo genérico. Toda a nossa linha de código tem que ter um ponto e vírgula no final. Senão vai dar erro o compilador. Okay? Vou salvar, Ctrl S. Reparem que já desapareceu o pontinho que tinha. Vou ao Godot e vou correr. Ele diz que não tem nenhuma cena principal definida. Selecionar uma. Pronto, eu vou selecionar current, selecionar atual. E ele está-me a pedir para salvar. Reparem que o path é res, ok? E vai ser o NoTSN. É esta extensão que nós podemos ver que é vista como uma cena. No, até vou meter assim, no scene. Pronto, ele executou e ele escreveu a nossa mensagem aqui no nosso output, na nossa consola. E foi só chamado uma vez, como reparem. E é este o comportamento. Podemos ter a nossa lógica, sei lá, podemos imaginar um contexto assim mais realista. Estamos a jogar um jogo de RPG, ou estamos a criar um jogo de RPG, na verdade. Temos status, temos ataque, temos defesa, enfim, atributos do nosso personagem que podemos carregá-los assim que ele entrar aqui. Podemos já estipular os valores default, os valores pré-definidos da nossa personagem aqui. É um exemplo. Temos ainda outra função, que é o process. Vai estar a correr basicamente a cada frame
do nosso jogo. Por defeito, o Godot tenta correr a 70 frames por segundo. Então podemos estar a pensar que isto aqui vai, em teoria, correr a 60 vezes por. Espera aí, que agora buguei. Vai correr a 60 frames por segundo. Acho que é isso. Chamada cada frame vai ser chamada 60 frames por segundo. É isso. O delta é usado para estabilizar, ou melhor, para compensar a perda de frame que possa existir. Ou seja, imaginemos num computador bem mais rápido, podemos pensar que teríamos um carro a andar mais rápido e no computador mais fraco o carro poderia andar mais devagar. Um exemplo bem hipotético. Então, com o uso desse parâmetro delta, que é um número decimal, podemos controlar a velocidade de forma que o carro ande à mesma velocidade, quer no computador mais rápido, quer no computador mais lento. É, assim, um exemplo assim mais generalista para que entendam. E aqui posso até vou criar só aqui sei lá, pode ser mesmo um GT, pode ter a mesma mensagem. Ele aqui vai repetir inúmeras vezes. Agora com o ponto de exclamação. Ponto e vírgula, enfim, Ctrl S e vou correr. E reparem que ele está sempre a escrever. Olhem aqui. Ele está constantemente a escrever. E eu posso colapsar. Onde é que eu posso colapsar? Ok. Colapso e assim, vejo só numa linha e as vezes que ele está a repetir. Bem mais prático assim, não é? A nossa primeira mensagem que foi carregada inicialmente no Ready e depois o Olá Mundo a repetir-se vezes 5 conta. Até o infinito e mais além.